Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nessa manhã? E hoje eu tenho uma frase que diz assim: é preciso ter em mente que a direção certa é mais importante que a velocidade. Essa frase me inspirou e eu quero compartilhar com vocês uma história que fala exatamente sobre isso. Em Gênesis, capítulo 15 e 16, fala sobre a história de Abraão e de Sara, quando Deus faz a promessa. No capítulo 15, Deus faz a promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, né? E nisso aí, Abraão já tem em torno de 76 anos quando foi feita essa promessa a Abraão. Só que Sara, sua mulher, era estéril. E isso, aos olhos carnais, né, era um impedimento. Mas para Deus não tem nada impossível. Então, Sara esperou a promessa, Abraão, e nada. Chegou um dia que Abraão falou para o próprio Deus, né, que provavelmente já queria ser pai de multidões, algum servo da casa dele, um servo da casa dele, da confiança dele, era quem iria herdar toda essa herança, né? E ia fazer com que Abraão fosse pai dessa multidão que Deus falou. Porém, Deus falou para Abraão que era da semente de Abraão que viria essa multidão. E ele manda até Abraão contar as estrelas do céu e mandou ele analisar se ele conseguia contar as estrelas do céu e a areia da praia. Se ele conseguir contar, ele saberia a quantidade da descendência de Abraão. Então, com tudo isso, Sara ficou esperando. Porém, teve um momento em que Sara cansou de esperar, ou ela quis dar um jeitinho, né? Ela disse, eu acho que não vai vir mais. Tá demorando muito. A gente não pensa isso quando Deus nos dá uma promessa, porque a gente quer no nosso tempo, não é no tempo de Deus. Então, Abraão, mentira, Sara, tinha uma serva egípcia que se chamava H. Então Sara disse, Abraão, deita com a minha serva H, e através dela, nós teremos o nosso filho. E Abraão aceitou o que a sua esposa falou. E deitou com H. E H engravidou. E deu à luz a um filho chamado Ismael. Então, a partir dessa gravidez, H começou a desdenhar, a menosprezar. A palavra fala exatamente sobre isso, já no capítulo 16. A sua patroa, né? E isso não ficou bem para Sara. E ela ficou muito brava, é claro, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo, mas... E falou com Abraão, para Abraão dar um jeito. Porém, Abraão disse assim, então você resolve com a sua serva. Como se diz assim, foi você que teve essa ideia, então você se vira com ela. O que você resolver, tô falando com as minhas palavras, né? O texto fala de outra maneira, porém eu quero que fique bem explicado dessa forma. Ele disse assim, o que você resolver com a sua serva, eu assino embaixo. Se você decidir, eu vou concordar com você. Então, naquela situação toda, Sara manda H embora. E H vai embora. E vê só que situação difícil. Por quê? Sara, por não esperar, colocou tanto Abraão como H em uma condição, né, que não era favorável, que não era boa, que não era o que Deus tinha mandado fazer, e ela pagou um preço. Porque agora H estava cobrando os seus direitos de mãe do filho de Abraão. Infelizmente, gerou um desconforto muito grande. E H partiu, saiu. Mas Deus manda, um anjo vem, fala com H e manda ela voltar. Mas isso em outra situação eu vou contar para vocês. O fato aqui, a questão aqui é, não dê um jeitinho no processo. Não mexa seus pauzinhos para ajudar o Senhor no propósito que Ele tem para sua vida. Não coloque condição no que Deus tem para você. Não dê um tempo para o que Deus tem para você. O tempo é dele, a hora é dele. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. No tempo certo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Confia na palavra de Deus. E o que aconteceu? H sai. E aí gera um desconforto, mas Deus manda H voltar. E aquilo continuou, aquela situação perdurou. Depois, Deus faz mais uma promessa, na verdade, reafirma a promessa, e falou para Abraão que dentro de um ano, isso já tinham se passado de 11 a 13 anos essa promessa. Quando Sara teve Isaac, Sara tinha 90 anos. E essa promessa, foi feita 13 anos antes. Quando Isaac nasceu, Ismael, o filho de Agar, já tinha em torno de 13 anos. Quanto tempo Sara teve que viver com as consequências dentro da sua casa? Com as consequências de uma decisão precipitada, de querer ajudar o Senhor em algo que ele não falou. Se Deus falou que vai ser assim, segue o roteiro. Vai certinho. Pede direção a Deus. Quando for difícil esperar, se ajoelha. Se não der para esperar deitado, espera de joelho. Se não der para esperar sentado, espera de joelho. Mas espera, que o Senhor vai fazer no tempo dele.
E ele faz perfeitamente, porque a vontade dele para nossas vidas é boa, agradável e perfeita. Nunca duvide do que Deus falou para você. Então, imagina só, agora Sara ia conviver o resto da vida, porque Ismael viveu, né, muitos e muitos anos. Depois, lá na frente, você vai ver que Agar vai embora, e nessa hora, Deus permite que Agar vá embora e ela se restabeleça em outro lugar. Mas até então, Sara teve que conviver com as consequências da sua decisão precipitada dentro da sua própria casa. Cuidado, peça direção a Deus, sempre que você for decidir algo. E quando ele der uma promessa, espere. Por mais doloroso que seja, espere. Porque vai acontecer exatamente como ele falou. Então, eu quero que você entenda hoje que Deus está falando conosco nessa manhã. A direção é mais importante do que a velocidade que as coisas acontecem. Não se precipite, não apresse o processo. Viva o processo. Que Deus tem grandes coisas. E você vai chegar no propósito de Deus. É difícil o processo, mas o propósito é gratificante. E glorifica o nome do Senhor. E exalta o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Medite na palavra de Gênesis 15:16 e você vai entender melhor essa frase. Entenda, a direção é mais importante que a velocidade. Amém? Fique com Deus, meus irmãos. Tenham um bom dia na paz do Senhor.